Então, para quem chegou agora, só por favor, gente, provavelmente vai ter que ter uma segunda parte, eu vou mandar outro link, então não deixem de entrar na segunda parte, tá? Então, beleza. Eu sou o João Brunetti, tá? Todo mundo me conhece por Brunetti. Eu sou o monitor novo de vocês aí, primeira vez que eu tô dando monitoria. Eu entrei agora, praticamente todos os monitores, na verdade, entraram agora. Só a Yara que já tá aí faz um tempo, tá? E eu vou dar uma aula de enzimas e cinética para vocês hoje, tá? Meu número tá no grupo, tem aqui também meu número. Se quiser perguntar alguma coisa, não precisa nem ser sobre enzima, quer perguntar sobre outra coisa, pode mandar. Eu não garanto que vou responder na hora, mas uma hora eu respondo. Se não quiser abrir o microfone, pode falar aqui no chat, eu estou tentando acompanhar, tá? Mas se quiser abrir o microfone e interromper a qualquer momento, tranquilo. Eu vou tentar não dar muita aula, porque a Patrícia já deu aula, né? Então eu vou tentar mais conversar com vocês e tentar tirar mais dúvida. Tá gravando também, se alguém não conseguir chegar, depois pode ver e tirar alguma dúvida comigo. Então vamos começar. Então aqui é o que a gente vai falar hoje. Vai ter uma primeira parte ali que vai até o número 4, tá? Então primeiro vamos falar um pouquinho de enzima, o que é, para que serve, como é que funciona a energia, por que a enzima é tão importante. Aí depois a gente vai falar de cofator e coenzima também bem rapidinho, que é básico, é bem tranquilo. O que altera a enzima. E daí fecha a primeira parte, tá? Essa primeira parte é bem rapidinho. Aí a gente tira um pouquinho de dúvida e já vai para a parte mais difícil, que são as enzimas micaelianas, as enzimas alostéricas e os tipos de inibição, que é um pouquinho mais complicado e é o que cai mais em prova. A primeira parte é bem difícil cair em prova, tá, gente? Se cair, cai uma coisa, uma alternativa numa questão, não cai uma questão inteira. Beleza? Então vamos começar. Então tá, o que é uma enzima? Tem muita gente que fala que toda enzima é uma proteína. É verdade, mas tem uma exceção, que é a ribosima. É a única enzima, quer dizer, a única estrutura que trabalha como enzima, mas na verdade é um RNA. Ela faz catálise, ela acelera a reação, mesma coisa, só que é um RNA, tá? O resto é proteína. Mas nem toda proteína é uma enzima, tá, gente? É só a enzima que é uma proteína. Então, essas proteínas, elas geralmente são de estrutura terciárias, mas tem algumas que têm estrutura quaternária. E essa enzima, ela tem um sítio ativo. Esse sítio ativo é o que garante a especificidade. Então, aqui, ó, coloquei essa imagem. Então, a gente tem uma maltase. A maltase vai trabalhar na maltose. Todo nome da enzima termina em ase, tá, gente? Isso é bem normal. Aí, uma maltase vai trabalhar na maltose. Então, se eu colocar uma molécula de gordura aqui, a não vai encaixar na maltase. Ela não vai ter esse mesmo formato aqui. Então, não vai reagir. Por isso que esse sítio ativo a gente fala de especificidade. Tem enzimas que têm mais de um sítio ativo e tem moléculas que encaixam em mesmo sítio ativo. Mais para frente a gente vai ver que não é tão específico assim, mas ela garante uma certa especificidade, tá? E quando ela se encaixa, o que a enzima faz? Ela vai diminuir a energia do sistema. Então ela vai pegar um substrato e transformar em produto, ajudar isso. Então imagina que você tem uma sala cheia de pessoas e de repente abriu uma porta, todo mundo quer sair dessa sala. Vai ser uma confusão, né? Galera gastando energia tentando chegar antes na porta. O que faz a enzima? A enzima vai organizar o pessoal, vai colocar o pessoal em ordem, vai separar quem está junto, vai deixar tudo certinho para todo mundo gastar menos energia. Então todo mundo vai sair da mesma sala, mas com menos energia. É isso que faz a enzima, tá? Ela tem uma função catalisadora e ela aumenta a velocidade da reação. Aqui eu coloquei umas nomenclaturas. Essas primeiras nomenclaturas, essas 6 nomenclaturas, são as classes de enzimas. Isso aqui eu nunca vi cair em prova. Não precisa estar na ponta da língua. Só é interessante saber, tá? Transferase. O nome já fala, transfere. Então ela vai transferir um grupo para outro grupo. Tranquilo. Liase. Essa é a mais chatinha. Ela trabalha geralmente com duplas ligações. Ou ela forma uma dupla ligação, ou ela separa uma dupla ligação. Isomerase, o nome já diz. É um isômero em outro. Ela vai ajudar transformações de isômeros, reações de isômeros. Ligases. Ela vai juntar compostos. Então você vai ter 2 substratos, provavelmente ou mais, que vão se juntar e formar um produto. Hidrolase vai trabalhar com hidrólise. Vai ser uma quebra por água. Então vai ter H2O na reação, com certeza. E uma óxido-redutase, essa é uma das que vocês mais vão ver. Elas trabalham com um sistema de elétrons. Então alguém vai aceitar o elétron, alguém vai pegar um próton. Vai ter bastante isso. Daqui até Bioquímica 2 vocês vão ver muito dessas coisas. Talvez vocês não vão ver por esses nomes, porque esses primeiros nomes aqui, eles são só o... Peraí que eu estou admitindo mais uma galera.
eles só são a classificação. O nome mesmo são esses aqui que eu coloquei de exemplo. Ó. Esses aqui vocês vão ver muito. Fosforilase vocês vão ver muito e quinase também. Não sei se vocês já chegaram até a ver. São duas enzimas que colocam fosfato na molécula, tá? Elas têm uma leve diferença, depois a gente conversa, mas elas são duas transferases, tá? Não precisa saber a classificação, só coloquei aqui para ilustrar. A fosfatase, ela tira o fosfato da molécula. Nunca confundam fosforilase com fosfatase, tá? Fosforilase põe, fosfatase tira. Desidrogenase vai tirar um hidrogênio, é uma oxidorredutase. Descarboxilase vai tirar um carbono, é uma liase. Essa epimerase eu coloquei aqui mais para colocar um exemplo de isomerase, mas ela quase não aparece. Ela só vai trocar um isômero pelo outro. E a sintase tem bastante coisa, tem bastante enzima sintase que vocês vão ver aí com carboidrato e lipídio, que também é uma ligase. Ela liga uma coisa na outra, tá? Mas esse slide aqui é tranquilo, não precisa ficar muito estressado com ele, que é difícil aparecer em prova. Esse aqui já aparece mais em prova, tá? É a energia de ativação. Então, o que faz essa energia de ativação? A gente tem um reagente, que a gente também chama de substrato, e a gente quer que ele vire um produto nessa reação. Vai acontecer uma reação e vai virar produto. Numa reação normal, sem enzima para catalisar, vai ser essa curva em vermelho. Então, vamos dizer que a gente precisa pôr 20 mil calorias aqui para transformar esse substrato em produto. A enzima, como eu falei, ela vai organizar. Ela vai deixar os substratos já em fila, já vai dar uma enfraquecida nas ligações de substrato para você precisar de menos energia. Então, você vai precisar, não sei, 10 mil calorias para fazer a mesma reação. Então, o que a enzima vai trabalhar? Vai trabalhar na energia de ativação. Eu já vi cair muito em prova isso aqui. Hein? Ela troca ativação por reação. A energia de reação é a diferença da energia do substrato e do produto. Vocês conseguem ver meu mouse aqui ou eu estou fazendo movimentos à toa? Alô? Dá para ver? Beleza, obrigado. Então, vou continuar. Então, ó, o substrato, 90% das vezes, pelo menos, vai ser mais energético que o produto. Então, essa diferença é a energia de reação. Isso não vai mudar. Nenhuma enzima vai mudar isso jamais. Então, se vier uma questão na prova, a enzima diminui a energia de reação? Não, é falso. Ela diminui a energia de ativação, gente. Fiquem bem espertos com isso, tá? Isso eu já vi cair. Aí vem os cofatores e coenzimas. O que são eles? A enzima, às vezes, ela não consegue trabalhar sozinha. A maioria das vezes, na verdade. Ela precisa de como se fosse uma enzima da enzima, que seria um cofator. Então, por exemplo, tem enzimas que se não tiver ferro junto, não vai funcionar. E o ferro é um cofator inorgânico. Os cofatores inorgânicos são metais, tá? Metais geralmente íons. Então tem ferro, potássio, magnésio, manganês. Na glicólise, né, a quebra da glicose, vocês vão ver bastante desses ferros, desses metais aí. Eles trabalham bastante junto com as enzimas. E a gente precisa deles da alimentação, porque o corpo não sintetiza nem os cofatores inorgânicos, nem os orgânicos. Só que a gente usa muito pouco deles. E assim como as enzimas, eles não são consumidos. Então a gente não precisa ficar comendo tanto eles, porque o corpo consegue reutilizar muito tempo o mesmo cofator, tá? O cofator orgânico também é chamado de coenzima. E esses são mais as vitaminas. Então, às vezes o nome do cofator da coenzima não é uma vitamina, mas ele é derivado de uma vitamina. Geralmente da família do beta. Quando eu falo vitamina, esqueçam vitamina D. Tá? Vitamina D é praticamente um hormônio, então não conta. Mas as outras vitaminas vão dar origem a coenzimas. E tem duas que vocês vão ver muito, que é o NAD e o FAD. Eu acho que não adianta eu entrar muito em NAD e FAD agora, que vocês vão ver isso muito em ciclo de Krebs. E vocês não tiveram ainda, provavelmente. Mas você só tem que saber que NAD e FAD são coenzimas, ou cofatores orgânicos. Já vi cair em prova também falar que NAD e FAD é cofator inorgânico. Não, não é. É cofator orgânico ou coenzima. E os metais não são coenzimas. Os metais são cofatores. Isso aqui é pegadinha, gente. É bem fácil decorar, e não vão errar uma coisa dessa. Aqui são os fatores que podem ferrar com a enzima. Então, aqui são 6 fatores. O primeiro é a agitação mecânica. Se vocês estiverem no laboratório lá com a Marina, se vocês tiverem alguma reação com enzimas, se vocês chacoalharem muito forte, ela já deve ter explicado para vocês como é que faz, como é que mistura bem o frasco. Se for muito forte, vocês vão desnaturar a proteína, que é a enzima, né? O metal pesado também ele reage com a enzima, desnaturando ela, assim como o detergente e o solvente orgânico. Esses 4, no corpo humano, é muito raro acontecer. É muito difícil.
Ou a agitação mecânica, para você agitar uma pessoa a ponto de desnaturar uma enzima, você vai matar ela já nessa agitação. Metal pesado, hoje em dia, é muito difícil produto com metal pesado. Comida, então, é impossível. Assim como detergente e solvente orgânico. Eu coloquei aqui no final para falar da catarata. A catarata, para quem não sabe, é quando o olho fica, o cristalino do olho fica opaco, né? Quer dizer que desnaturou a proteína do olho. Isso acontece muito em diabético, porque o diabético ele produz naturalmente um solvente orgânico, que é um álcool. E esse álcool desnatura o cristalino do olho. A Patrícia gosta bastante de caso clínico, assim, tá, gente? Sempre que vocês escutarem na aula falando, tal doença funciona assim, tal doença funciona assado, presta atenção. Ela adora colocar questão de caso clínico na prova. E daí tem as outras duas, que é temperatura e pH. Essas são super importantes, porque essas acontecem. Se uma pessoa está com uma febre e começa a aumentar a temperatura, por que é perigoso? É perigoso porque pode desnaturar a enzima. Muito perigoso. Vocês já viram alcalose e acidose, acredito eu. Cara, se o pH alterar um pouco, você pode desnaturar muita enzima e pode dar um problema muito grave. Então, é isso que a gente tem que analisar, pH e temperatura. Então, aqui no próximo slide, ó, eu coloquei dois gráficos. O da esquerda é temperatura, o da direita é pH. A gente tem uma mesma enzima que trabalha para esses dois gráficos, tá? Então, aqui, ó, no topo do gráfico, a gente chama de atividade enzimática máxima. É a máxima velocidade que a enzima consegue atuar. É numa temperatura, aqui no caso, 40 graus e um pH 8. Essa enzima aqui vai estar muito rápida, fazendo muito produto nesse ponto. Se tiver muito baixo aqui, ó, temperatura abaixo de 20 graus, a enzima vai estar muito lenta. Ela vai mudar a conformação dela e não vai mais conseguir fazer com que ela organize a reação. Então a reação não vai ocorrer da forma mais rápida possível. E se aquecer muito, vai desnaturar. Assim como o pH. Se tiver muito baixo ou muito alto, vai desnaturar a enzima. Não vai funcionar. Aí, acho que eu deixei para o final essa pergunta, mas a gente pode falar agora. Vocês acham que no corpo humano, as nossas enzimas, elas estão na atividade enzimática máxima? Alguém tem alguma ideia? Não estão? Por que elas não estão? Vocês já viram isso? Por que o corpo não... Ah, vocês viram hoje? É, que bom, então tá fresco. Por que o corpo não quer que a enzima esteja no estado máximo? É, também, se precisar aumentar, exatamente. Imagine que você tem uma enzima digestiva. Você comeu, ela está no estado máximo. Você vai ter energia por 15 minutos, porque em 15 minutos ela vai formar energia rápido pra caramba. Ela vai estar muito ativa. Isso, é mais fácil do que parar do nada, é isso mesmo. Exato, o corpo não precisa tanto assim da enzima. Bem isso. É, tem enzimas que nunca vão estar no estado máximo, tá, gente? Não é porque o corpo uma hora pode precisar e vai pôr. Não, é porque ela é assim mesmo, o corpo não precisa tanto dela. Por exemplo, para gerar ATP na glicólise. Ela já não está no pH ideal dela. A lipase, por exemplo, a lipase atua no intestino. O ideal da lipase é um pH 7 até 8. O intestino é muito mais básico que isso, então ela já está bem mais baixa, né, a atuação dela. Mas é bem por isso, que bom que vocês sabem já. Isso aí eu já vi cair em prova também, bem importante. Então vamos adiante. Aqui é a hora da dúvida. A gente acabou essa primeira etapa, que é bem simplesinha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu vi que teve uma pergunta da catarata aqui. Calma, deixa eu voltar que eu perdi o chat. Perguntaram, pediram para eu explicar de volta a catarata. A catarata é o seguinte: o olho tem o cristalino, não sei se vocês já viram. É a lente do olho. É uma proteína transparente que faz a luz passar. Então, quando ela desnatura, ela muda a conformidade da proteína e ela fica opaca. A luz não passa mais. Então, você começa a enxergar pior. Não sei se alguém tem na família, mas dá para ver o olho ficar bem branco, assim. Quem tem catarata, você consegue enxergar de longe. Você enxerga a pessoa de longe, a pessoa não enxerga de longe. Então, o que acontece? A pessoa, geralmente diabético, vocês vão ver depois reações da glicólise, vão ver distúrbios, mas acho que bioquímica 2, ela começa a produzir um solvente orgânico, que é um álcool. E esse álcool vai, como um solvente orgânico, como eu falei, ele vai começar a desnaturar a proteína do cristalino, tá? Não é uma enzima, gente. Não é enzima, é a proteína do cristalino. É só um caso de desnaturação de proteína. Mas na minha época, quando eu fiz a bioquímica 1, a Patrícia falou desse caso na aula de enzima. Não sei se para vocês, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Tem mais alguma dúvida aqui dessa primeira parte, pessoal? Então, beleza. Vou seguir porque é a segunda parte que é o que
complica mais para a galera. Eu deixei umas perguntas aqui, ó. A primeira eu já fiz. A segunda, alguém lembra qual que é a diferença de uma fosforilase e uma fosfatase? Essa eu acho que vocês não viram em aula ainda, mas eu falei hoje. Oi? Alguém falou? Não escutei. Não, ninguém falou. A fosforilase vai pôr um fosfato na molécula. A fosfatase tira, entendeu? E para que a gente põe fosfato numa molécula? Isso, fósforo, exatamente. Não formato de fosfato, mas é o fósforo, exatamente. Para que serve colocar fosfato na molécula? Aí eu já faço a pergunta de baixo aqui. Qual que é a diferença de uma quinase e uma fosforilase? Qual molécula? E isso, atribui energia. Aí isso, ATP para isso. Então, isso que vocês estão falando de ATP é a quinase. Quando vocês trabalharem, quando for a quinase trabalhando, é para energia, é ATP para gerar muita energia, tipo 90% das vezes, tá? A fosforilase, ela põe fosfatos também, mas geralmente a fosforilase, ela não coloca o fosfato do ATP. A quinase, ela pega um fosfato do ATP e coloca em outro lugar que precisa. Aí vira ADP e vai sair um produto. A fosforilase, ela põe fosfato em outras moléculas, geralmente moléculas inorgânicas, tá? E isso é feito para a célula não sair, a molécula não sair dentro da célula. Tá? Mas vocês vão ver bem melhor para frente. Era só uma questão aqui para vocês parar aí para pensar. Isso aqui não cai em prova também, tá? Só a primeira, as outras duas não caem. Agora a parte mais difícil, tá? Essa aqui é o tipo de enzima. Então, vocês já devem ter visto, vocês falaram que viram cinética. Tem a enzima micaeliana e tem a enzima alostérica. Qual é a diferença das duas? A enzima micaeliana é a que mais vai ser encontrada no corpo, tá? Ela vai ser regulada pela quantidade de substrato. Então, ela é uma enzima muito inteligente. Pensa que você tem a glicose e o ATP de volta. Então, a glicose, no final das etapas lá de tudo, vai gerar energia, tá? É muita reação, mas vamos fingir que é uma só. Então, cara, você tem muita glicose, muita glicose, muita glicose. A enzima vai falar, nossa, tem muita coisa para gerar energia. Então, ela vai começar a trabalhar muito forte, porque tem o substrato. A enzima micaeliana é a enzima que funciona baseado no substrato. Tem pouca glicose, a enzima micaeliana não vai trabalhar rápido, porque tem pouco. Para que eu vou ficar acelerando se tem pouco? Tem muito trabalho? Vou trabalhar rápido. Tem pouco trabalho? Eu trabalho devagar. Substrato e enzima. Micaeliana, vocês têm que lembrar da palavra substrato, tá? E o que tem de interessante nessa enzima? Tem um cara chamado Km, que é a constante micaeliana, constante de Michaelis. Esse cara significa a concentração de substrato para que a enzima atinja a velocidade média, ou seja, a velocidade máxima dividido por 2. Então, o que quer dizer isso, né? Não quer, pô, é muito difícil entender isso, né? Então, você pensa aqui, ó, eu tenho uma enzima chamada amarela. Tem um substrato chamado vermelho e um substrato chamado verde. O substrato vermelho, eu preciso de 108 moléculas, porque o Km é 108, para que a enzima atinja essa velocidade média, a máxima pela metade. Enquanto na enzima, na substrato verde, eu preciso de uma molécula e meia para que chegue na mesma velocidade média. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer afinidade. Essa enzima tem muito mais afinidade por qual Km? Pelo maior Km ou pelo menor Km? Alguém sabe? Pelo menor. Exatamente. Porque eu preciso de muito menos moléculas para atingir a mesma velocidade. Então, quanto menor o Km, mais afinidade ele tem pela enzima. Mais tem afinidade substrato e enzima, tá? Aí tá, mas então se eu colocar 2 vezes o substrato, não entendeu? Vou tentar de volta, Gabriel. Vamos pensar assim, o Km quer dizer concentração, tá? A galera usa para afinidade, mas o que ele quer dizer de verdade é concentração. Então a gente tem uma reação lá, eu quero transformar a glicose em ATP de volta. Então o nosso substrato qual que é? É a glicose. A glicose é o substrato. E tem uma enzima X lá que a gente não sabe o nome. Então, imagine que essa glicose a gente precisa de 200 moléculas. E a enzima vai trabalhar numa velocidade X. Agora tem gordura também. Para a gordura, a gente precisa de 1000 moléculas para atingir a mesma velocidade X. Entendeu? Quer dizer que essa enzima trabalha muito mais rápido para a glicose, porque precisa de menos moléculas. Agora, a gordura, a gente precisa de muita molécula para a enzima trabalhar bem. Quer dizer, essa enzima trabalha melhor
com quem tem o km mais baixo, menos moléculas. Tá? Isso é só um exemplo, tá, gente? Não existe enzima que trabalhe com gordura e glicose, tá? Foi só o que eu pensei na hora. Então, quanto menor o km, mais rápida a enzima vai trabalhar. A gente precisa de menos concentração para chegar na mesma velocidade. Entendeu? Se não entendeu, pensa o seguinte: menor o km, maior a afinidade. Não tem pegadinha nisso. Quanto menor o km, maior a afinidade. Isso cai bastante em prova. Vai vir 2, 3 substâncias falando qual km vai reagir primeiro. Gente, vai reagir primeiro quem tiver o menor km. Sempre, tá? Eu já vou mostrar um gráfico que talvez fique mais claro, tá? Então aqui, ó, deixa eu passar aqui. Eu acho que o próximo é o gráfico já. Aqui, ó. Vocês já devem ter visto esses gráficos também. Então aqui o gráfico da esquerda é o gráfico Michaeli-Mentens. Então o que eu falei para vocês? O km aqui, ó, no eixo x, ele vai ser exatamente na metade da velocidade máxima. Então a gente tem aqui o eixo x é a concentração, tá? Então a gente tem km moléculas. Vamos dizer que o km é 100, temos 100 moléculas. Velocidade máxima é 20, tá bom? A metade da velocidade máxima é 20, beleza? Vamos supor isso, tá? Então a velocidade máxima vai ser 40. E qual que vai ser o valor de concentração para atingir 40? 2 vezes o km? A gente pode até supor que sim, mas na verdade não. Porque, ó, tá vendo que essa curva ela vai se aproximando da velocidade máxima bem devagar? Então vai ser muita concentração que vai chegar na velocidade máxima. Quando cair um gráfico desse para vocês, o que vocês precisam saber? Vocês vão pegar a velocidade máxima, divide o gráfico mais ou menos pela metade aqui, ó, e vai para a linha. Esse ponto vocês acharam o km. Aqui vocês acharam o km e acharam o meio da velocidade máxima. É só isso que vocês precisam saber desse gráfico, tá? Depois eu vou mostrar um que precisa ver um pouquinho mais coisa. Aí tem esse gráfico aqui que é o duplo recíproco. É só o nome que é mais difícil, tá, gente? Vocês só precisam analisar esses dois pontos. O ponto do eixo Y, você vai ver a velocidade máxima. O ponto do eixo X, você vai descobrir o km, tá? Só que, ó, preste atenção, aqui é fração, gente. Então, se esse ponto aqui tiver no 4, quer dizer que a velocidade máxima é 0,25, não é 4. Você tem que fazer a continha. 1 sobre velocidade máxima é igual a 4. Mesma coisa aqui para baixo no km, tá? Alguma dúvida nesses gráficos? Aqui eu sei que é um pouquinho mais complicado. Alguém não entendeu alguma coisa? Não vai cair em prova, assim. É que, assim, vai comparar gráfico. Lá no final da aula eu vou mostrar uma comparação de gráfico. Você tem que saber qual que tem a velocidade maior. Imagine que tem 3 retas aqui no gráfico duplo recíproco. E uma tem o ponto no eixo Y aqui, outra tem um ponto para cima, outra tem o ponto para baixo. Você tem que saber qual dos 3 tem a velocidade máxima maior. Então, quer dizer, não precisa fazer continha. É só você saber que está inverso. Então, o que está para cima... Tá, vou tentar explicar esse gráfico. Gente, daqui a pouco eu explico o duplo de volta. Vai ter um gráfico melhor lá para frente, tá? Que daí são 3 retas. E daí eu falo do duplo de volta. Deixa eu ver se eu não consigo ir agora. Não... Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho 3 retas, tá? Nesse gráfico duplo. Então, o que eu preciso saber? Qual dessas 3 linhas vocês acham que tem a maior velocidade máxima? A menor, desculpa. Qual que tem a menor desses 3? O azul. Todo mundo entendeu por que é o azul? Entendeu? Não precisa da continha, precisa da lógica, entender. E qual deles que tem o maior km? Não entendeu, Andressa? Então é o seguinte, ó, pensa aqui, ó. Pensa que são 3 retas, quer dizer 3 enzimas trabalhando, tá? Então é o seguinte, essa verde aqui, ela tem esse ponto, vamos dizer que esse ponto é 1. Tá no eixo, tá aqui no valor 1. Então se a gente falar que o 1 é 1 sobre velocidade máxima, a gente descobre que para essas duas retas a velocidade máxima é 1, tá? Aqui ele vai estar no 4, por exemplo, no azul. Então essa fração, 1 sobre velocidade máxima da linha azul, vai ser igual a 4. Então quer dizer que essa velocidade máxima do azul seria 0,25. Então quanto mais para cima ele atravessar o eixo Y, menor a velocidade máxima. O verde teria o maior km, sim. É isso aí, entendeu? Então não precisa fazer conta nenhuma, não precisa de nada. Vai ser isso. Ela vai chegar na prova, vai colocar essas retas aqui, talvez no outro gráfico lá, o gráfico de Michaeli-Mertens, e você vai precisar saber qual cara que vai ter a maior afinidade pelo gráfico. O que você vai fazer?
vai olhar os KM. Olha no gráfico, o que tem o maior KM. Precisa saber o valor do KM? Não. Você precisa saber qual que tem maior e qual que tem o menor. Só isso, tá bom, galera? Mas depois a gente pode falar de volta aí, se vocês não entenderam tão bem. Tá? Então, beleza. Dos gráficos aqui a gente fala mais depois. Agora vamos falar do segundo tipo de enzima, tá? É a enzima alostérica. Essa aqui, apesar de aparecer no corpo, eu acho que em bioquímica aparece mais. A gente usa mais exercícios sobre essa aqui. Então, o que essa aqui faz? A micaeliana, ela trabalha com substrato. Tem muito substrato, a enzima vai trabalhar mais rápido. Tem muito trabalho, trabalha mais rápido. Essa aqui já é diferente. Essa aqui vai ter uma regulação por via metabólica. Então, vai vir um outro cara, uma outra molécula, que a gente chama de efetor ou modulador, que vai falar trabalha mais ou trabalha menos. Por exemplo, vocês vão ver uma molécula chamada glicogênio sintase, lá daqui, bem para frente, tá? E essa molécula, ela não vai ser regulada pelo substrato, ela vai ser regulada pelo glucagon e pela insulina. Então, o que vai acontecer? Quando tiver insulina, a insulina é um efetor positivo. Então, ela vai falar, cara, trabalha, vai. Tem muita glicose aqui, eu preciso que você trabalhe comigo. E o glucagon, ao contrário. Vai falar, cara, a gente tá em jejum, tá tranquilo, não trabalha. Entendeu? Então, esses são efetores. É assim que a enzima alostérica funciona. É um cara que não é um substrato que te faz trabalhar mais ou menos. E como eu disse, a enzima micaeliana tem uma constante micaeliana, que é o Km. A enzima alostérica não tem, gente. Já vi cair em prova isso também, tá? As enzimas alostéricas são reguladas pelo Km. Não existe Km em enzima alostérica. Não existe. Tem uma coisa muito parecida, mas não é o Km. Pensa que o M é de micaeliana. Então não tem, alostérica não tem. É o K05. O que quer dizer esse K05? É o Km. Só que é um Km que pode mudar. Então olhem esse gráfico aqui que eu coloquei na direita. Essas três retas não são três enzimas diferentes, não são três substratos diferentes. É a mesma enzima no mesmo substrato. Só que essa primeira, que tem um maisinho no meio, quer dizer que a insulina está agindo. Então ela está sendo regulada positivamente. O que acontece? O K vem antes no gráfico. O K fica menor. E o que acontece quando o K fica menor? O que está acontecendo com a afinidade do substrato pela enzima? Está aumentando. Exatamente. Então, se ela está sendo inibida positivamente, o K vai diminuir, vai aumentar a afinidade. Se ela está sendo inibida, tem um efetor negativo. O glucagon está falando, ó, pare de trabalhar. Quanto que vai, o K vai para onde? O K05. Imagina que ele fala, ó, para de trabalhar. O que vai acontecer com o K? O que vai acontecer com a afinidade? O K vai diminuir. Então você vai ter a afinidade isso, o K vai aumentar, desculpa, você tá certo, Andressa. A afinidade vai diminuir e o nosso K vai aumentar, tá? A afinidade e o K, sendo o K05 ou Km, sempre é o inverso um do outro, gente. Aumentou a afinidade, diminuiu o K. Diminuiu a afinidade, aumentou o K. Beleza? Então, vamos para alguma dúvida aqui em enzima alostérica? Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa enzima aqui vai ser bastante vista, hein, gente? Prestem atenção. Nada? Vou para frente, então. Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo bem resumido. Depois vocês vão ver glicólise e vocês vão ver que é bem mais complicado que isso aqui. Mas eu coloquei o exemplo da transformação de glicose em ATP. Não quis colocar o nome de enzima aqui para não confundir vocês. Coloquei enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4, ABC. São os substratos intermediários, aqui, os produtos intermediários da reação. A enzima 1 e a enzima 2, elas são alostéricas. E a enzima 3 e a enzima 4 são enzimas micaelianas. Acontece muito, vai ter várias reações que vai ter dois tipos de enzima, tá? Normal. Então, o que vai acontecer aqui? Que a glicose chegou, vai ser transformada em ATP. A enzima 2, esse E2 aqui, ela é alostérica. O que significa? Significa que ela é regulada por esse ATP aqui, ó. Poderia ser regulada por qualquer outro efetor, mas o efetor dela é o ATP. Então, o que quer dizer? Tem muito ATP, ele vai ser um efetor negativo. Ele vai falar, E2, para de trabalhar, tem muito ATP. E pensa como isso é inteligente. Você está quebrando glicose para gerar ATP. Está com muito ATP. Por que você vai continuar quebrando glicose? Não faz sentido. O ATP vai lá e fala para a enzima, ó, vai mais devagar. A gente não precisa mais de você. E isso vai gerar uma cascata.
Porque esse efetor negativo vai fazer E2 trabalhar menos e vai fazer T menos B. E o B é substrato do E3. E o E3 é micheliana. Então, com menos substrato, essa enzima trabalha mais devagar. Trabalhando mais devagar, vai ter menos C. O C é substrato de E4, que também é micaeliana. Então, o E4 vai também trabalhar mais devagar e vai gerar menos ATP. E aí, o menos ATP vai chegar lá no E2, que ele estava inibindo negativamente, ele vai inibir menos. Ou seja, vai começar a ter um crescimento de E2, vai começar a trabalhar mais rápido do que estava antes. Aí vai aumentar B, que por sua vez vai aumentar E3, vai aumentar C, vai aumentar a atividade D4, que vai aumentar o ATP, que vai inibir o E2, fazendo esse ciclo continuamente. Tem ATP, não faz reação. Não tem ATP, faz reação. Tá? Aqui é mais complicadinho esse slide, gente. É uma mistura de micaeliana com alostérica. Alguma pergunta, algum passo que vocês não entenderam? Aqui a gente pode ir um pouquinho mais devagar. Tá, vou tentar de volta, tá? Tem alguma parte específica que você não entendeu? Ficou confuso. Tá, vamos tentar de volta. Tá, vamos esquecer o E1, tá? Eu não vou falar do E1. Eu vou falar do E2. E2 é alostérico. Lembra que o alostérico, alguma coisa vai regular ele. Não é o substrato, tá? Substrato é o que vem antes da enzima. Então, alostérico. Quem que vai regular esse alostérico? Nesse caso específico, é o ATP. Então, vamos fingir que a gente está num estado que o corpo já está com bastante energia. Aconteceu alguma coisa, a gente está com um estado super energético. Estamos com ATP muito alto. E ele inibe, ele atua negativamente na E2. Então, quanto mais ATP a gente tiver, menos a E2 vai trabalhar, porque ele é um efetor negativo. Existem efetores positivos, que quanto mais tem, mais pede para a enzima trabalhar. Esse caso é negativo. Quanto mais ATP, menos a gente vai fazer a enzima trabalhar. Nesse caso, tá? Então, estamos com muito ATP no nosso estado. E2 vai começar a trabalhar mais devagar, bem mais devagar. Então, a gente pode até ter muito A, que é o substrato do E2. Pode ter muito. Só que o E2 está devagar. Então, ele não vai transformar esse A mais. Ele vai transformar bem pouquinho. Então, a quantidade de B, que é essa próxima sequência da reação aqui, vai diminuir. Essa parte entenderam? Vamos fazer parte por parte, então. Agora, do ATP regulando o E2, ficou entendido? Sim? Mais alguém? Beleza. Então, beleza. Agora vamos para o próximo passo. Então, o nosso E2 está devagar. Então, o B está diminuindo a quantidade desse substrato, tá? Substrato para E3. E3 é aquela primeiro tipo de enzima que tinha, que é a micaeliana, que ela é regulada pelo substrato. Então, ela só trabalha quando tem trabalho. Pensa, tem muito trabalho, ela vai trabalhar rápido. Não tem trabalho, ela não quer trabalhar. Vai trabalhar bem devagar. Então, como o B está diminuído, o E3 vai trabalhar menos, o que vai fazer ter menos C, que é o produto do E3. Entenderam essa reação? Que é uma relação micaeliana, de uma enzima micaeliana? Se não tiver entendido, pode falar. Não. É isso aí que tem que entender. Ó. Vai diminuindo a velocidade da enzima, vai diminuir a produção. Pensa que a enzima é um trabalhador numa fábrica. Tá entrando peça bruta e ele está trabalhando na peça e saindo um carro, um produto. Se ele diminuir a velocidade dele, vai diminuir a produção. Isso com certeza. Então, quando a gente fala que a enzima está com uma velocidade mais baixa, vai ter menos produto. Ou pelo menos vai demorar mais tempo para ter o mesmo produto, entendeu? Então tá, vou seguir. Agora a E4 é o mesmo esquema de E3. Tá vendo? As duas estão em azul porque as duas são micaelianas. Então a gente tá com pouco C porque a E3 estava muito devagar. Então a gente fez pouco C. Então tem pouco substrato para E4. E4 está trabalhando pouco, porque com pouco substrato ele vai trabalhar devagar, porque ele é micaeliano. Então ele vai gerar menos ATP. Tá? Ele vai demorar mais para fazer o ATP. Vai ter menos produção de ATP. Claro, fica à vontade. Pode abrir. Tá, então, minha pergunta é a seguinte, ali a E2, ela é uma enzima alostérica, e daí ela vai ver que tem muito ATP, consequentemente vai agir menos, vai formar menos B. Daí o E3, ele depende do B, como tem pouco B, vai formar menos, 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 gerando cada vez menos ATP e, entre aspas, sobrando a glicose. Isso tá certo, né? Isso, tá certo.
Aí me pergunta o seguinte, isso vai diminuir só a velocidade com a qual isso acontece? Tipo, isso ser um processo que enrola ali, isso só diminui a velocidade ou diminui a quantidade formada de ATP se eu manter a quantidade de glicose constante em um tempo indefinido? Então, é que a glicose, se você olhar ali no começo, a glicose, a quantidade de glicose não vai importar nessa reação. Porque a enzima E1, ela é alostérica. Então, a quantidade de substrato não vai fazer ela trabalhar mais rápido ou mais devagar. Ela vai ser modulada por outra coisa, tá? Mas eu entendi o que Então você tudo falou. A depende de B velocidade e tá... de ATP? Oi? Então tudo depende de B e de ATP? É, assim, gente, isso aqui é um exemplo, tá? Eu quis colocar dois tipos de enzima. Vocês vão ver que a reação de glicose em ATP tem 10 etapas. Tem muito mais regulação, muito mais coisa. Ah, Não é o entendi. ATP que manda simplesmente. Eu tô querendo que vocês entendam o conceito de alostérico e micaeliano. Só isso. A glicólise vocês vão ver bem mais para Tá. frente e vão ver bem certinho o que cada enzima faz. Isso vocês podem ficar tranquilo. Tranquilo. Mas uma coisa que você falou aqui, ó, a velocidade, diminuindo a velocidade vai ter menos produto. Se a gente pensar num período de tempo, em 5 minutos eu estou mais devagar, eu vou ter menos produto. Agora, se você falar tempo ilimitado, uma hora vai ter o mesmo produto. Mas isso não existe. Diminuiu a velocidade, diminui o produto. Isso é sempre para enzima, tá, gente? Mais alguma dúvida? A afinidade do defetor alostérico é menor. Como assim? Menor do que o micaeliano? Não entendi a pergunta. É que a afinidade geralmente é uma enzima com dois substratos, tá? Dois ou mais substratos. Então não tem como a gente comparar a afinidade de uma enzima alostérica com uma enzima micaeliana. Elas não vão reagir no mesmo substrato, muito provavelmente. Ó, gente, afinidade, João, eu tenho uma pergunta. por favor. Eu não entendi quando você falou mais pra frente, um pouquinho bem mais pra frente, que quanto a diferença do KM e a ligação do substrato. Tipo, a diferença do KM e a ligação do substrato. Tipo, quando o KM é menor, o substrato dá preferência pra ela. Você Não, podia explicar de novo, afinidade. por Tá, favor? tá, entendi. Quando o KM for bem pequenininho, a enzima vai ter mais afinidade com o substrato. Então a gente tem uma glicose que tem um KM1 e a gente tem uma... Eu vou falar gordura, tá, gente? Uma gordura que tem o KM1000. A nossa enzima vai preferir reagir com a glicose, porque o KM é pequeno. É isso, tá? É a quantidade de concentração que precisa para reagir, o KM, na velocidade média. Mas é sempre uma enzima com vários substratos, tá? Não tem... Também não vai existir. Chegou um cara lá, tem 3 enzimas querendo reagir com ele vai escolher a enzima. Não. São vários substratos para uma enzima. Beleza? E daí aqui no final, gente, vou explicar a última etapa. O ATP diminuiu, porque o E4 está mais devagar, o E3 está mais devagar. Não é? A gente vai começar a consumir o ATP, nosso corpo sempre está consumindo ATP, vai começar a baixar a quantidade de ATP no corpo. E esse ATP, ele afeta negativamente o E2. Então vai diminuir a quantidade dele. Então ele vai afetar negativamente menos. Então ele não vai mais fazer o E2 trabalhar tão devagar. Então o E2 vai começar a voltar para a sua velocidade normal, tá? E daí vai fazer o efeito negativo. Vai aumentar o B. O B com maior quantidade vai fazer E3 trabalhar mais rápido, que vai fazer ter mais C, que vai fazer E4 trabalhar mais rápido, e daí o ATP começa a subir de volta, entendeu? Então nosso corpo está sempre jogando ATP para baixo, para cima, para baixo, para cima, conforme a gente precise, tá? Mas o importante aqui é entender o conceito de alostérico e micaeliano. Não se prendam a um conceito de glicose em ATP. Não é agora que vocês vão ver isso. Beleza? Mais alguma dúvida aqui nesse slide? Quer ver? Ó, vamos pensar agora o contrário. O que aconteceria se o ATP fosse um efetor positivo de E2? O que vocês acham que ia acontecer? Em vez dele falar para E2 trabalhar menos, ele ia falar, não, trabalha mais. Quanto mais ATP, mais trabalha aí. Quero ver. O que vocês acham que ia acontecer? Não? Diminui o KM, sim, tá certo. Entendi teu ponto. Isso aí, Andrés. Aumenta o B e aumentar tudo.
Fora o KM. O KM realmente o KM não, tá? É o K05. Lembra que o KM do substrato é sempre o mesmo. O que varia é o K05, que é alostérico. O KM é micaeliano. Isso, e a Isabela, certo, é aumentar a quantidade de ATP, e aumentar a quantidade de ATP para sempre. A gente ia produzir ATP o tempo inteiro, ia ter mais ATP, ele ia mandar produzir mais ATP, e com mais ATP ia produzir mais ATP, ia ser um ciclo sem fim, um feedback positivo, não sei se já viram isso em fisiologia. Então, em uma hora a gente ia ficar sem glicose e com muito ATP. Por isso que não é assim, é um efetor negativo, tá? Mas que bom, vocês entenderam o conceito de efetor positivo e negativo. Era isso que eu queria. Beleza? Qualquer coisa te volto aqui depois, tá? Agora, para dar uma quebrada aqui, a parte mais facinho é chamado zimogênio. Zimogênio é uma enzima. É a mesma coisa que uma enzima, só que ela não está ativa. A enzima, lembra que eu mostrei, tem o sítio ativo dela, aquele espacinho que vai se ligar ao substrato? No zimogênio tem alguma estrutura dele mesmo que está tapando esse sítio. Uma capinha, está tapando. E sempre ele só vai funcionar quando alguma coisa se ligar nele e fazer essa capinha, fazer essa estrutura sair do sítio ativo para alguma coisa se ligar nele. É só isso. E para que serve um zimogênio? Por que a gente precisa de uma enzima inativa no corpo? Alguém tem alguma ideia? Porque, por exemplo, igual ali no exemplo, enzima digestiva, tipo, se a enzima tivesse ativa, ela, tipo, ia começar a corroer as paredes do estômago. Exatamente. No estômago, no pâncreas, no intestino. Se a gente tá com elas totalmente ativas, elas vão começar a digerir elas mesmas. Na coagulação, imagine se eu coloco uma enzima de coagulação no sangue ativa, vai coagular nosso sangue, enquanto é para estar circulando. Por isso que existem zimogênios, tá? Esse aqui, apesar de ser bem simples, eu já vi cair não uma prova só, já vi cair em várias, tá? O porquê de ser inativo e o que é um zimogênio, tá? Então só lembrem da palavra. Zimogênio, enzima inativa. Os casos mais clássicos, amilase e lipase, não sei se vocês já viram em fisiologia, produzidas no pâncreas, tá? Só vão ser ativas no sítio de ação. No pâncreas elas são inativas. E a enzima de coagulação e o tripsinogênio são as que mais aparecem. Beleza? Então vamos para frente, que esse slide aqui era para ser bem rapidinho mesmo. Deixa eu abrir o chat aqui de volta. Então, vamos lá. Aqui, ó. E aqui o interesse clínico, tá? Que nem eu falei, a Patrícia gosta de clínico. Se eu faço um exame de sangue e aparece que eu tenho amilase e lipase sérica, ou seja, amilase e lipase no sangue, o que quer dizer isso? Alguém tem ideia? Zero ideia? Onde que eu devo estar com alguma coisa errada? Acabei de falar. Deu merda. Uma merda grande mesmo. Quer dizer que deu merda no meu pâncreas, que é onde produz as duas. Pode ser que a célula tenha morrido e elas tenham ido para o sangue. Pode ser que o pâncreas esteja... Elas no pâncreas, isso. Amilase e lipase pancreáticas, tá? Existe a amilase da boca e existe outra lipase também. Essas são as pancreáticas. E tem a creatina quinase, que a gente chama de CK. Aqui é mais curiosidade, eu vi cair uma vez só isso. E essa enzima tem em vários lugares. Tem a CKMM, que são nos músculos. Tem a CKBB, que é no cérebro, vem de brain. E a CKMB é no miocárdio, no coração. Então, a prova que eu vi caiu essa CKMB. Se você encontrar CKMB no sangue, o que significa? Problema cardíaco. Era uma enzima que tinha que estar nas células cardíacas e está no sangue. Aconteceu alguma coisa. As células morreram e foram para a corrente sanguínea. Não era para ter acontecido. Tá? Aqui é mais decorebinha e difícil cair, mas já vi cair. Agora a parte mais dificinho é os inibidores, tá? Então, o que é um inibidor? É uma substância que vai inibir a enzima, por algum motivo. Até existe inibidor fisiológico, existem alguns inibidores que a gente produz mesmo, mas geralmente não são fisiológicos. Pode ser um fármaco, um remédio. Às vezes o teu corpo não está entendendo o que você está precisando e ele está produzindo demais alguma coisa. Você toma um remédio para inibir a enzima. Vocês vão ver isso muito em fisiologia. Muito remédio, inibidor de ECA, inibidor de não sei o que, inibidor de não sei o que. É isso aqui. É um cara que está inibindo alguma enzima. Tá? E tem inibidor reversível e irreversível. Geralmente irreversível é alguma toxina, alguma coisa tóxica para o corpo. Por quê? O irreversível ligou,
a enzima já era. Ela vai entender que ela já era, que nunca mais ela vai trabalhar, vai desnaturar e vai ser excretada. A reversível, uma hora ela desliga e pode voltar a funcionar, tá? E o mais importante aqui é o competitivo e o não competitivo, o tipo de inibição, tá? Então, o que é uma inibição competitiva? Eles competem pelo mesmo sítio ativo. O que é o sítio ativo? É onde liga o substrato. Então, esse inibidor, ele vai se ligar onde o substrato era para ligar. Aí não vai ter lugar para o substrato. Então, ou liga o inibidor, ou liga o substrato. Então, tô com uma enzima lá. O inibidor ligou com ela, acabou. A enzima não trabalha para mais nada, até reverter, ou se for irreversível, não trabalha nunca mais para mais nada. Beleza? O que acontece aqui? Esse aqui vocês têm que já me cair bastante também, tá? Em inibição competitiva, a velocidade máxima da enzima, ela fica a mesma e o KM muda. Por que o KM muda? Porque o inibidor e o substrato vão ter KMs diferentes. Então, como a gente está trabalhando com os dois, uma enzima vai ligar mais com outra enzima vai ligar mais com outro, vai meio que fazer um cálculo, dependendo da concentração de cada um deles, e vai gerar um KM aparente, um KM novo, tá? Então, tá, a gente tem uma enzima, e eu tô com um inibidor e com um substrato. Quem que liga primeiro? Quem que vocês acham que vai ligar na enzima primeiro? Inibidor ou substrato? Alguém chuta? Quem chegar antes. Leu o slide, né, Gabriel? Boa. Então, primeiro é quem chegar antes. É quem tiver maior concentração. KM aparente, pensa assim. A gente tem duas substâncias com KMs. Então, a gente quer saber qual que é o KM total. Então, como são duas, a gente não tem como dizer que é o KM de uma ou o KM de outra. Vai que o KM de um é 1 e o KM de outro é 1 milhão. Vai depender da concentração de cada um, vai ser meio que uma média ponderada e vai ser um KM aparente. Tá? Em prova, geralmente cai... o KM muda, a velocidade final fica igual. Tá? Não, tranquilo, só tô brincando. Pode ler o resumo, Manuela. Mas, gente, assim, vai chegar primeiro na enzima quem tem mais. Quem tiver em maior quantidade vai chegar antes na enzima e vai se ligar. Se tiver em igual quantidade, em igual concentração ou parecida, vai chegar quem tem mais afinidade, que é quem tem o menor KM. Exatamente assim. Vai acontecer também. Então, imagine, a gente está com um monte de enzima inibida, competitivamente. Como é que a gente faz para reverter isso? Como é que a gente faz para elas voltarem a funcionar? O que vocês fariam? Tá no slide também. A gente tem que aumentar a quantidade de substrato. Boa, Ana Júlia. Exatamente. Não entendeu? Gabriel, seguinte. Vai ligar quem tem mais quantidade. Se a gente tem 1 milhão de substrato e tem 3 inibidor numa célula, imagine isso numa célula, várias moléculas, 1 milhão de moléculas de substrato, 3 moléculas de inibidor e umas 20 enzimas. Qual que é a chance de o inibidor ligar nessa enzima? É muito pequena, né? Tem só 3 inibidores. A concentração está muito baixa. Então vai ligar primeiro quem tem mais concentração. É uma questão física. Quem está mais perto vai ligar. Quem chegar antes na enzima. Se a gente tiver metade, tem 100 células inibidoras, 100 moléculas inibidoras e 100 moléculas de substrato. Quem que vai ligar primeiro nas enzimas? Vai ligar primeiro quem tiver maior afinidade, ou seja, o menor KM. Ficou claro, Gabriel? Volto. Isso, exatamente. Quem manda é o KM. Quem tiver o KM mais baixo, liga primeiro. Beleza? Vamos ver o não competitivo aqui, ó. O que acontece de diferente do não competitivo é que o inibidor se liga em outro lugar. Ele se liga em qualquer lugar fora o sítio ativo. O que acontece? A enzima vai estar inibida, mas mesmo assim vai conectar o substrato. Então a conexão substrato-enzima não garante produto. Você está tendo a conexão, só que está tendo um cara que está inibindo. De algum jeito ele mudou a conformação da enzima para ela não funcionar, mas mesmo assim encaixa o substrato. Tá?
Aí, para reverter isso, a gente precisa de mais enzima. A gente precisa colocar mais enzima no lugar, no sistema. Centro Universitário Campo Real poderá estar fechado quando você... Ó, alguém tá com o áudio ligado. Como é que você faz para colocar mais enzima no lugar que você precisa? Como é que você faz para aumentar o número de enzimas? Alguém tem uma ideia? Ninguém tem ideia como é que... Imagina, eu preciso de mais... Vocês precisam de mais enzima... Deixa eu pensar um exemplo aqui. Vocês precisam de mais lipase. Vocês estão... A lipase foi inibida. Todas as enzimas que você tinha no corpo de vocês está inibida irreversivelmente, não competitivamente. Como é que vocês aumentam o número de lipase? Como que vocês vão tomar um remédio? Vamos engolir aqui uma cápsula de lipase. Vou pôr para dentro. Alguém tem uma ideia? Estão me escutando bem? Estimular a produção de enzima. Produzir mais enzima. Faz sentido. Como? Gente, assim, ó, geralmente, tá? Até tem casos que dá para resolver. Mas problema de enzima não resolve. Não resolve. Porque se você tomar um remédio, tomar uma enzima, a enzima é proteína. Teu estômago vai digerir, vai virar aminoácido como qualquer outro aminoácido. Você não vai chegar no lugar de ação no formato que você queria, entendeu? Existem até umas aplicações de enzima em regiões específicas, mas assim, aplicou no lugar errado é necrose, perde tecido. Então, a maioria dos casos, que vocês vão ver mais para frente, clínicas com problema enzimático, a pessoa tem que ter uma mudança de vida. Esse caso não tem lipase, tem que evitar a gordura. O cara vai ter que ter uma dieta muito... É muito difícil o cara não ter nada de lipase, tá? Ele vai ter uma diminuição de lipase. Mas o cara vai ter que adaptar a vida inteira dele para comer menos gordura. Isso em enzima é muito comum, tá? Tem a lactase, não sei se alguém aí tem intolerância. Tem o remedinho, por quê? Porque é no sistema digestório. Você coloca lá, ele já cai atuando fácil. Mas a maioria não dá, tá, gente? Quando você precisa resolver com enzima, não dá mesmo. A pessoa tem que geralmente mudar a dieta ou mudar algum hábito. Tem uma doença que o cara não gera glicogênio. O cara tem que acordar de 1 em 1 hora de noite, assim, para comer. Porque o cara precisa de glicose o tempo inteiro. Não tem remédio, não tem o que fazer. O cara tem que acordar de noite para comer. É bem raro, tá? Deixa eu ver se o próximo fala alguma coisa. Ah, aqui tá. Opa, peraí que faltou um negócio falar aqui. E no caso da inibição, a velocidade máxima diminui. Por que que ela diminui? Porque o inibidor, ele se liga na enzima e a enzima vai continuar recebendo o substrato. Só que imagina, eu tenho 10 enzimas, 3 estão inibidas, só que elas estão recebendo substrato, mas elas não estão funcionando. Então a velocidade máxima delas vai diminuir. Porque eu tenho recebimento de substrato, mas não tenho geração de produto. Diferente da competitiva. A competitiva, se tem a inibição, não recebe o substrato, não encaixa. Aqui ele encaixa, mas não gera produto. Ele fica inútil, mas fica tirando o substrato do sistema do mesmo jeito. Então vai ter menos enzimas ativas e por isso vai diminuir a velocidade máxima. Mas a afinidade vai ser a mesma. Porque o inibidor, a afinidade eu digo km, tá? Vai ser o mesmo, vai estar inalterado. Porque o inibidor não compete pelo sítio. Então vai ter só o substrato, então a afinidade vai ser sempre a mesma. Aqui acho que ficou meio confuso, né? Alguém tem alguma dúvida de inibidores? Competitivos ou não competitivos? Tudo certo? Ninguém quer perguntar nada? Eu vou seguir. Então, beleza. Com as velocidades, o que tem as velocidades? Ah, não entendeu as velocidades? Vamos voltar. Então, aqui, ó, pensa, eu tenho uma enzima e um inibidor. E um substrato. Tanto inibidor quanto substrato vão se ligar no mesmo sítio, tá, Betina? Eles vão se ligar no mesmo lugar. Só que depois de ligado, a velocidade da enzima é a mesma. Se ligou o inibidor, não vai funcionar, não vai fazer nada. Mas se ligou o substrato, se for fazer a reação, vai ter a reação na mesma velocidade. Não vai alterar em nada a velocidade. Porque substrato com enzima vai gerar igual. Tá? Já no outro, o inibidor não liga no sítio ativo. Então o substrato vai estar livre para ligar. Só que quando ele ligar e já tiver o inibidor, que nem essa última imagem aqui, ó, ele não vai funcionar.
Então eu vou ter algumas enzimas funcionando, tipo essa de cima, e uma de baixo não funcionando. Então nossa velocidade começa a cair. Porque em vez de 10 enzimas trabalharem rapidinho, em 3 segundos, vão ter 10 enzimas, mas só 5 vão estar trabalhando. Então vai diminuir a velocidade de trabalho. Então quando é não competitivo, a velocidade diminui. Tá? Não competitivo, diminui a velocidade. Competitivo, velocidade igual. E o que mexe no KM, uma mexe no KM, que é a competitiva, a outra o KM fica inalterado. Beleza? Vamos ver o que eu pus. Tá. Aqui é aquele gráfico que eu tinha mostrado antes para vocês, tá? Para comparar a... Esse aqui é uma inibição... Ah, tá. Aqui é uma comparação de inibições, tá? Então eu vou falar para vocês, ó. Essa linha vermelha é o que era para ser o normal, sem inibição nenhuma. Qual curva, ou aqui são retas, na verdade, que vocês acham que é a inibição competitiva? Qual delas? Como é que vocês analisariam esse gráfico? Quero ver se vocês entenderam. Azul ou verde é competitivo? Mais alguém? Por que vocês acham que é verde? Porque mudou o KM. E não mudou a velocidade máxima. Vocês estão vendo ali no gráfico que a velocidade máxima... Isso, ó, não altera a velocidade máxima e alterou o KM. Tá? E agora o outro é não competitivo, por quê? O azul. O azul altera a velocidade, exatamente. Tá, e de volta agora. Qual que tá com uma velocidade maior? Azul ou verde? Quem que tá com maior velocidade pelo gráfico? Verde, verde. Isso aí, viu? Vocês entenderam o gráfico até. Viu? Não tem continha. É só análise de gráfico. Beleza? Não entendeu o gráfico, Gabriel? Tá, você não entendeu o quê? A competição? Quer ver? Ó, vou voltar aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Tá vendo aqui, ó, na competitiva, ó, perceba só essa caixa aqui, ó. A caixa a gente tá vendo, a velocidade máxima de uma inibição competitiva não muda, tá? A velocidade vai ser igual. O KM vai mudar, tá? Próximo slide. Não competitiva, velocidade máxima vai diminuir. E o KM vai ficar igual, tá? Então, só lembra desses fatos. Vamos pro gráfico agora. Se a gente olhar o gráfico, pensa, ó, o vermelho era o normal, era como tá para... Esse tinha que ser o certo, tá? Não tem inibidor. É o que a gente quer, é o vermelho. Agora tem dois tipos de inibidores, o inibidor verde e o azul. Se a gente analisar o inibidor verde aqui, ó, essa linha, ela tá no mesmo ponto aqui, ó, no ponto de velocidade máxima que a vermelha. Então quer dizer o quê? A velocidade máxima da vermelha e da verde é a mesma velocidade máxima. Enquanto o KM é diferente. Então, competitivo ou não competitivo? Quem que tinha a mesma velocidade máxima e o KM diferente? Qual dos dois que era? Competitivo. E daí o outro que acontece? Tem o mesmo KM aqui, nesse ponto, e a velocidade máxima diferente. Entendeu? É assim que se analisa o gráfico. Provavelmente na prova a Patrícia não vai pôr nem valor. Ela põe 2, 3 curvas e vocês analisam quem tem maior, menor KM, maior, menor velocidade máxima. É isso que vocês têm que analisar, entendeu? E se tem maior velocidade máxima, é o quê? Competitivo, não competitivo? É isso que vocês têm que saber, tá? Continha realmente não cai, não fiquem preocupados. Mais alguém tem alguma dúvida de inibidor? Já está acabando a aula aqui, acho que vai ter mais umas perguntas e aí a gente pode só tirar dúvida, tá? Ó, vamos ver o que eu coloquei. Tá, a primeira a gente já respondeu, tá, gente? A segunda também já, mas quero ver se vocês lembram. Se a gente tem um agrotóxico, que é um inibidor, é um tipo de inibidor. Você comeu uma salada lá, muito mal a procedência, estava cheio de agrotóxico. Ligou numa enzima. Competitivamente. Como que a gente pode melhorar isso? Uma enzima que... Ah, não sei um exemplo aí. Uma enzima que trabalha... O que a gente faz com a enzima? O que a gente faz com a pessoa? Aumenta o substrato. Exatamente. Competitivo, aumenta o substrato. Enche o cara de substrato, às vezes é reversível, o agrotóxico se desliga, mas vão ter enzimas ainda saudáveis que vão trabalhar com o substrato e o cara vai ficar tranquilo. Beleza? Essa segunda aqui é uma questão um pouquinho mais difícil, tá?
Deixa eu explicar melhor que também é mal escrito aqui. A gente tem uma toxina. Ingerir uma toxina. Não é um inibidor, é um substrato, tá? Toda vez que está escrito é catalisada, quer dizer que é substrato, não é inibidor. Então, a gente tem uma enzima que trabalha com essa toxina e vai virar um produto. É a enzima X. E eu quero muito eliminar essa toxina do meu corpo. Como que deve ser o KM dessa toxina em relação à enzima? Essa aqui é muito a cara da Patrícia, tá, gente? Nas minhas provas caíam bem desse estilo aqui. Alto, por que vocês acham que tem que ser alto? Para ter menos afinidade. Tá. A mecânica tá certa, a lógica tá errada. Pensa comigo. Eu tenho a toxina e eu quero eliminar ela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar muito. Eu quero que a toxina seja muito trabalhada pela minha enzima. Então eu quero aumentar a afinidade. Eu tenho que baixar o meu KM. Eu tenho que colocar uma enzima que vai ter um KM muito baixo. A Isabela tá certa, tem que ser baixo, o Manu tá certo. Porque vai ter muita afinidade essa enzima, a toxina pela enzima, e vai fazer trabalhar muito para virar um produto que não é tóxico. Entendeu? Entenderam a lógica? Essa aqui é complicada mesmo. Era para pegar vocês mesmo. Gente, da minha parte era isso, tá? Acho que a gente falou um pouco de tudo de enzima. O que vocês quiserem perguntar agora, fique à vontade. Eu só vou parar de gravar aqui porque aí eu tenho para mandar para vocês, senão fica muito grande o arquivo, tá? Mas pode continuar aí, gente. O que vocês quiserem perguntar, se alguém tem alguma dúvida, eu volto no slide que quiser. Vocês que mandam.